Olá a todos, cá estamos nós neste nosso programa A Vida da Palavra e hoje nós vamos falar sobre um tema que tem sido muito controverso ao longo dos anos, em termos gerais, que é este personagem Jó. Diz-se que o livro de Jó é um dos mais antigos da Bíblia. Bem, de facto, é antes de haver reis em Israel. Não quer dizer que seja o mais antigo, mas nós vamos falar um pouco sobre isto neste programa agora. Fique connosco. Muito bem, aqui estamos para falar deste tema, a verdadeira história de Jó. Foi o tema que eu dei a este programa e eu desejo de todo o coração que possa esclarecê-lo. Eu não tenho a pretensão de achar que eu sei tudo ou que sou dono da verdade completa, mas aquilo que já sabemos, devemos andar nisso e poder partilhar com outros para que todos cresçamos. Essa é a ideia, cresçamos uns com os outros. Quero começar por ler Jó capítulo 1, versículo 1 até o 3, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior ou o mais rico de todos do Oriente. O sentido é que, juntando a riqueza de todos do Oriente, Jó ainda era mais rico do que eles todos juntos. Bem, agora, nós já sabemos que a calamidade abateu-se sobre a vida de Jó, mas vamos ver primeiro o que é aparente. Então, no versículo 13, Jó capítulo 1, versículo 13, diz assim: Sucedeu um dia que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: Os bois labravam, as jumentas pastavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Falava ainda este quando veio o outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te esta nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Também este ainda falava quando veio o outro e disse: Estando os teus filhos e as tuas filhas a comer e a beber vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te esta nova. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo isto são as aparências, aquilo que salta à vista. Ok? Já vamos ver por detrás da cortina das aparências o que é que estava realmente a acontecer. Mas em Jó ainda, no capítulo 2, versículo 7, diz: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco e com ele raspava-se. Então a sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Veja, em primeiro lugar, Jó entendeu que Deus estava a fazer aquilo. Deus era o autor de toda aquela desgraça que tinha vindo sobre a vida dele. Contudo, já aqui em Jó capítulo 2, no versículo 7, diz que Satanás feriu Jó. Não foi Deus. Satanás feriu Jó com uma doença maligna. Agora vamos ver por detrás da cortina das aparências. No versículo 6, Jó capítulo 1, já diz o seguinte: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, os filhos de Deus pode considerar também ser os anjos ou assim, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? E ele disse: De rodear a terra e passear por ela. O mentiroso, não é? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Claro, era por ele que ele foi ali. Como
ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura teme Jó a Deus de balde? Acaso não o cercaste com uma sebe de proteção a ele, à sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, pois, agora a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás, se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Bem, é importante explicar isto porque há pessoas que acham que Job foi uma cobaia num braço de ferro entre Deus e o diabo. E aplicam isso à sua vida hoje, como se Deus estivesse a afligir a vida deles para provar alguma coisa a Satanás. Mas não é isso que acontece. Em primeiro lugar, o próprio diabo reconhece que Deus tinha a sua proteção sobre a vida de Jó. Por isso ele era o mais rico. E porquê tinha a proteção de Deus? Porque era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Pronto. Segundo, o diabo reconhece que é Deus que faz prosperar e multiplica tudo quanto nós temos. Ao contrário de muitos cristãos hoje, que acham que essas coisas, isso é tudo o diabo, né? Prosperidade, enfim, por aí vai. Não é esse o assunto. E, por fim, quando Deus diz: eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, Deus não está a entregar Jó nas mãos do diabo. Deus está a reconhecer o facto de que tudo quanto Jó possuía estava nas mãos de Satanás. Tanto que ele sai da presença do Senhor e já começa a ferir, a trazer desgraça. Okay? O vento derrubou a casa e matou os filhos, os inimigos que atacaram e mataram os servos, roubaram o gado e a doença de Jó, tudo isso foi obra de Satanás, não de Deus. Agora vamos ver a razão dos acontecimentos. Porquê tudo quanto Jó tinha ficou nas mãos de Satanás? Em Jó no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: seus filhos iam à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, comeram e beberam com eles. Decorrido o turno dos seus dias, dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, Jó, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Este era o estilo de vida de Jó. Oferecer sacrifícios com medo de que os filhos tivessem blasfemado de Deus e tivessem pecado. E diz que ele o fazia continuamente. Então, este era o seu estilo de vida. Em Jó capítulo 3, no versículo 25, dá-nos alguma luz sobre isto. Jó disse assim, já depois de ter perdido tudo e estar doente, ele disse: aquilo que eu temia me aconteceu e o que eu receava me sobreveio. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me veio sobre mim perturbação. Bem, na verdade, entendemos que houve uma razão para o que aconteceu com Jó ter acontecido. Houve uma razão para tudo quanto Jó tinha ficar nas mãos do diabo. E quero falar-vos um pouco a respeito disto mesmo, a lei ou princípio espiritual da bênção e da maldição. No jardim do Éden havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore não tinha 2 frutos, um para o bem e outro para o mal. Era um fruto só. Porquê? Porque o princípio espiritual da bênção e da maldição é único. Veja, se você crê em seu coração na bênção e fala a bênção, em Marcos 11, 23, Jesus disse: tudo o que disser lhe será feito. Você terá a bênção. Mas se, por outro lado, se você crê na maldição e fala maldição, você terá maldição. Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Agora veja, Satanás não tem poder para lhe fazer mal. Ele não tem autoridade para isso. Jesus disse que até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Ele não tem autoridade porque Deus não lhe deu autoridade para lhe fazer mal. Ok? Agora, o seu comportamento pode dar o direito legal a Satanás
de ter acesso à sua vida. O seu comportamento pode derrubar a sebe de proteção ao seu redor e o inimigo terá acesso à sua vida. E não vale a pena culpar Deus por isso ou achar que é Deus que está a fazer. Não, é o inimigo que teve acesso à sua vida por causa da sua preocupação, do seu medo. O medo atrai a si o que você teme, assim como a fé o que você crê. Quando Job diz, o que eu temia me aconteceu, vamos olhar o que aconteceu. Perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu a riqueza e a saúde. Pronto, agora você sabe o que é que ele temia. Essa era a razão pela qual continuamente ele oferecia sacrifícios, santificava os filhos, porque ele tinha medo de os perder e que com isso viesse desgraça sobre a sua vida. Então, cuidado com o medo, o lugar que você dá ao medo, porque como disse, o medo abre as portas ao inimigo e atrai a si o que você teme. Em Jó, quando o Satanás foi à presença de Deus, ele foi para reclamar o direito de posse. É um direito legal. E repito o que disse antes, quando Deus disse tudo o que ele tem está nas tuas mãos, Deus não estava a entregar o seu filho ou o seu servo temente, obediente nas mãos de Satanás. Que segurança nós poderíamos ter hoje, quando Deus vai ter o capricho de dizer, bem, vou entregar este nas mãos do diabo para ver se ele aprende alguma coisa. Isso é ridículo. Deus não é assim, ok? Deus somente reconheceu o facto. Por causa do medo de Job, tudo quanto ele tinha já estava nas mãos do inimigo. Agora, você vê que o diabo está furioso com Jó, porque não há nada que ponha o inimigo mais furioso que é ver o povo de Deus a prosperar e bem-sucedido na vida. Quando o diabo diz que Deus o cercou de proteção, que Deus multiplica tudo o que ele tem, que Deus tem abençoado a vida de Jó, o diabo está furioso, mas reconhece que é Deus que estava a fazer isso. Agora, quando aqui Job diz, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Sabe o que é o receio? Receio significa o medo que se confessa. O sentido destas palavras de Job é o seguinte, do versículo 25 e 26. Job estava a dizer, estive continuamente ansioso e preocupado, com falta de confiança, inquieto e sem tranquilidade, com falta de calma e serenidade. Não sosseguei e por isso perdi a paz que costumava ter. No lugar de sentir alívio, fiquei oprimido e perturbado. A minha vida tornou-se uma desordem. Eu perdi o juízo e a serenidade de espírito e fiquei confuso. Aquilo que eu temia veio sobre mim e o medo que eu confessava foi o que me aconteceu. E sabe, o povo perece por falta de conhecimento. Quando Jó disse, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, uma declaração feita dentro da falta de conhecimento. Jó não sabia que era o diabo que estava a fazer aquilo. Ele pensava que era de Deus. Você pode dizer, mas é bíblico, uma declaração bíblica. Bem, ela é bíblica na medida em que está na Bíblia. Mas nem tudo o que está na Bíblia é bíblico. Por exemplo, também está na Bíblia, Judas enforcou-se. Não é bíblico você enforcar-se. Na verdade, a Bíblia diz, não matarás. Também o apóstolo Paulo pediu para nós orarmos por ele. Disse, orai por mim, para que me seja aberta a porta do Evangelho e dada a palavra com toda a confiança. E eu pergunto, hoje você já orou pelo apóstolo Paulo? Claro que não oramos por defuntos. Ok? Ele está vivo, está na presença de Deus, acabou a sua carreira. Mas também está na Bíblia. Então, nem tudo o que está na Bíblia é bíblico. Pelo facto de Job ter dito o Senhor o deu e o Senhor o tomou, nós não podemos fazer da declaração de uma pessoa em desespero e, debaixo de ignorância, fazer disso uma doutrina bíblica. Isso é um erro e é o que tem acontecido nos nossos dias. Agora, a Bíblia diz que Deus começou a tratar com Jó e vamos avançar no capítulo 32, versículo 1, diz, cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao ele se achar justo aos seus próprios olhos, Job. Então se acendeu a ira de Eliú, um jovem, o mais novo daqueles seus amigos.
filho de Baracoel, o Buzita, da família de Rão, acendeu-se a ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Outra tradução diz, justificava-se a si mesmo e não a Deus. Depois diz, também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam Jó. Eliú, porém, esperava falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Ou seja, aqueles 3 amigos mais velhos, o que eles sabiam fazer era condenar Jó, do género, alguma coisa tu fizeste mal, e Deus está-te a castigar, e tu és isto, e tu és aquilo. Mas não traziam revelação. O que Jó precisava não era ser condenado, o que Jó precisava era revelação, como sair daquela situação e o que é que estava a acontecer, como ele se achou ali, naquilo. No capítulo 40 de Jó, vem mais alguma luz sobre este assunto. Versículo 1 diz, disse mais o Senhor a Jó, Deus começou a tratar com Jó quando este abriu o coração para compreender. Depois de ouvir as palavras de Eliú, amigos como Eliú necessitam-se. Precisamos de amigos que nos tragam revelação, que nos apontem o caminho e não que nos condenem. Respondeu o Senhor a Jó, acaso quem usa de censuras contender ou contenderá com o Todo-Poderoso? Ou é sábio contender com o Todo-Poderoso? Ou acusar o Todo-Poderoso? Quem assim arguia Deus que responda? Versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a minha mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Quando Jó diz, que te diria eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Quando é que você e eu fazemos isso? Quando reconhecemos que falamos asneira. Sim? Então Jó começa a reconhecer que as coisas que ele disse, afinal, não eram bem assim. Seguimos. Versículo 8. Acaso, isto é Deus a falar com Jó, acaso anularás tu de facto o meu juízo? Ou me condenarás a mim para te justificares a ti? Viu? O que é que Jó disse? O Senhor o deu, o Senhor o tomou. E Deus está a dizer a ele agora, ei, condenas-me a mim para te justificares a ti? Ou seja, Deus está a dizer, ei, a origem desse problema não está no meu lado. Eu não te entreguei nas mãos de Satanás. Foi o teu medo e a tua preocupação que o fizeram. Então não me condenes a mim para te justificares a ti, porque eu não tenho culpa no assunto. Certo? O mesmo acontece tantas vezes hoje. Alguém perde um filho novo e vem alguém querer consolar. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Alguém perdeu o negócio, foi à falência, vem alguém, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Alguém ficou doente com uma doença mortal, não é? E a pessoa vem, oh, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Você, quem sabe, é um segundo Jó. Sabe, esse tipo de pensamento é ridículo. Vamos prosseguir. Em Jó 42, vem então a revelação final. No versículo 1, diz, então respondeu Jó ao Senhor. Depois de Deus ter tratado com ele entendeu e olha o que ele diz. O mesmo Jó que disse, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, diz isto. Respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei o que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó estava a dizer, eu falei o que eu não entendia. Quando eu disse o Senhor o deu, o Senhor o tomou, eu não sabia o que estava a dizer, porque eu ouvia falar, não é? Que tudo vem de Deus, tudo o bom e o mau vem de Deus. Era o que eu ouvia, mas agora eu vejo. Agora te veem os meus olhos. E é por ele ver agora que ele disse, falei de coisas que não entendia, coisas que eram demais para mim e ponho a minha mão sobre a minha boca. Por isso, versículo 6, ele diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Arrepende-se de quê? Veja, se foi Deus que entregou Jó nas mãos do diabo, Jó tinha que se arrepender do quê?
Jó arrepende-se porque ele percebeu que foi o seu estilo de vida, de medo, de preocupação, de inquietude, de falta de confiança em Deus, que trouxe aqueles problemas sobre a vida dele. Então, agora, ele se arrepende de tudo isso. E o que é que aconteceu? Versículo 10 diz: E mudou o Senhor a sorte de Jó, quando orava pelos seus amigos, por aqueles que o condenavam. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Versículo 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter, bem, o dobro dos animais, o dobro de tudo. E por fim, versículo 7 diz: Então morreu Jó velho e farto de dias. Há pessoas que afirmam, sou um segundo Jó, medem a sua vida por um período de tempo na vida de Jó. Tanto quanto sei, se não me falha a memória, Jó viveu 140 anos. E dizem os estudiosos que esta tribulação foi um período de 9 meses. Ora, 9 meses numa vida de 140 anos não definem a pessoa. Por isso, se você é um segundo Jó, eu dou-lhe os meus parabéns, porque além de você ser próspero, pode passar por alguma tribulação, será momentânea, mas você terminará mais próspero ainda, melhor do que estava antes. Eu desejo de todo o coração que esta palavra tenha ajudado você a compreender um pouco melhor este assunto de Jó e não usar ou ajudar outras pessoas que usam a história de Jó para se conformarem com os seus males. Um grande abraço para todos, vemo-nos no próximo programa.